Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Participam o economista André Roncalha e o advogado Roberto Mohamed. A gente vai começar falando sobre a América Latina, que nos últimos dias tem sido novamente muito discutida. Tem um outro prisma da discussão entrando aí, mas a aceitação, mesmo que seja só parcial de alguma coisa que venha do Ortega, hoje chamusca muito qualquer pessoa, não é, André? Boa tarde. Boa tarde, como sempre um prazer estar aqui com vocês. De fato, a gente tem uma situação que é muito preocupante, né, na Nicarágua, e a posição, né, que o Brasil tomou, ela na verdade é a posição que o Brasil toma sempre já, principalmente numa linhagem diplomática de esquerda, já há muito tempo, que é a ideia de você jamais enfraquecer o bloco dos países na América Central, América Latina como um todo, na certeza, né, de constituir a tentativa de consolidação de um bloco homogêneo do ponto de vista geopolítico. A gente não pode nunca esquecer que as ditaduras elas existem em todo o planeta e elas fazem parte, inclusive, de alianças com países que são também grandes defensores da liberdade individual, né? O caso mais notório que sempre chama a atenção é a aproximação dos Estados Unidos com, por exemplo, um país como a Arábia Saudita, que sempre causou incômodo mundo afora e que os interesses geopolíticos, os interesses econômicos se sobrepõem frequentemente, se não todo dia, né, aos interesses e os direitos civis. A gente vale relembrar, né, o caso do assassinato do repórter britânico, agora não lembro se é britânico ou norte-americano, que foi feito, né, possivelmente a mando ali do príncipe saudita e que até hoje, né, não foi resolvido e por conta dos interesses econômicos que existem entre os dois países, essa ditadura, no caso da Arábia Saudita, é também, né, avalizada de certa forma. Então, a geopolítica ela tem uma série vamos dizer, desses incômodos do ponto de vista da moralidade individual, só que quando a gente vai para o plano da geopolítica, isso acaba sendo um pouquinho menos claro, um pouco menos fácil de entender. Isso não significa que nós, como pessoas, não possamos rejeitar e não devamos rejeitar qualquer violação de direitos humanos que ocorra em qualquer país, inclusive aqui no nosso. Na semana passada a gente discutiu violações de direitos humanos feitas por nossos conterrâneos, né, do ponto de vista da empregabilidade. Agora, isso obviamente não foge à histórica liderança que o Brasil tem do ponto de vista geopolítico aqui na região, de tentar sempre defender a autodeterminação, né, dos povos, dos países da América Latina. Você tinha curiosidade de ver o André Roncalha falar sobre esse tema, né? E ele foi buscar uma similaridade entre a posição do Brasil em relação às inadmissíveis violações de direitos humanos na Nicarágua com a posição dos Estados Unidos em relação também às inadmissíveis violações de direitos humanos na Arábia Saudita, né? Eu não vou ficar dando uma de professor aqui de regime político, mas vamos só colocar que tem que ter uma gradação daquilo que eu coloco como regra. Eu sou contra a intervenção americana na América Latina, mas eu também tenho que preservar. Eu defendo os direitos humanos, eu defendo o direito de expressão, então está acima ou abaixo desse pragmatismo de ser liderança no continente. A gente vê essa questão do Maduro, nunca houve um movimento migratório como o que acontece dos venezuelanos. São 4 milhões hoje, espalhados pelo mundo, fugindo do país. Quer dizer, considerar que a Venezuela é uma democracia tal, é uma piada de mau gosto do PT. A situação da Venezuela atrapalha e prejudica todos os países vizinhos. Nós vivemos hoje a maior crise por conta de imigração nessa questão venezuelana. Isso não pode acontecer. O Brasil tem que tomar posição. Nessa hora tem que tomar posição. O que está acima disso? O fato de que o Ortega é um Stalin subdesenvolvido? Isso tem que estar acima do direito da Nicarágua, que na verdade os países centro-americanos são uma piada em si mesmos, porque aquilo deveria ser um país só. Não tem diferença nenhuma entre um e outro, a não ser o caudilho que tomou conta deles. E que a gente deveria ter uma intervenção mais direta.
Mas eu acho que isso também convida a uma reflexão, que é o que é democracia. Pouca gente pensa, mesmo no governo Bolsonaro, poucos países no mundo são tão democráticos como nós. O sistema político brasileiro se não for o mais democrático do mundo, e olhem bem o que eu vou falar agora, é um dos mais. Por quê? A democracia americana vem num sistema político confederativo, em que a Hillary teve 5 milhões de votos a mais que o Trump e perdeu a eleição. Porque ainda se usa o jogo da democracia representativa pela população dos estados. Informando, veja bem, quando eu falo os Estados Unidos tem o sul e o norte, não, esse exemplo, essa coisa está errada. Os Estados Unidos têm duas pontas, aqueles que têm praia e os que não têm praia. Tem um miolo conservador e retrógrado, escravagista, racista, homofóbico. É o miolo ZZ Top. Aqueles caras ruivos, de barba, gordo, que fica na porta da fazenda com uma 12 na mão. É isso. É um estereótipo, óbvio, mas ele tem todos. Você vê que os democratas, quando você pinta de azul e vermelho, eles formam um anel em torno deste miolo azul. Tem estado, porque cada estado faz as suas regras eleitorais, em que cada vez que um distrito tem maioria negra, eles mudam a regra para aquele distrito perder a maioria negra. E eles fazem isso sempre, com a Suprema Corte dizendo pode fazer o que quiser. É uma democracia? Para eles é. Para nós é? Não. 5 milhões de votos a mais e ela perde a eleição porque ele ganha num estado que só tem aposentado e cubano? Porque foi a Flórida que deu a vitória para ele, porque ela e a Califórnia são os estados que têm mais delegados no colégio eleitoral. É um colégio eleitoral igual aquele da ditadura. Não tem diferença. São os caras que vão votar pela população, mesmo que a maioria tenha votado numa outra pessoa. Vamos lá para o parlamentarismo. Seja uma monarquia ou seja uma república. Os caras se arvoram a dizer que são democratas. Quem escolhe o chefe de governo, você vota para presidente na França e ele não manda. Quem manda é o primeiro-ministro, ele pode derrubar o primeiro-ministro. Mas quem manda é o parlamento, são os partidos, é o Lira, é o Pacheco, de lá. Lógico, não são que nem os daqui, mas são os de lá. Na Itália é igual. Esse é o grande problema. O Brasil fazer opções, André. Eu entendo que o conceito de democracia dos outros países, e não vamos nem falar das teocracias e da monarquia absolutista da Arábia Saudita, por exemplo, mas são países que têm donos. Mas nós somos o país mais democrático do mundo. O nosso sistema é aquele da maioria. Para aperfeiçoar politicamente, a gente quer o voto distrital. Mas o distritão, que era transformar tudo em voto majoritário, já estava de bom tamanho. O problema a gente tem que graduar aonde esta política de não intervenção do Brasil em nada, de não tomar partido, ela tem que ter um limite, que é o limite de que quando um governante está matando o seu povo, está perseguindo o religioso, é um ditador, não importa se de direita ou de esquerda, e eu não sei quem pode considerar que na Nicarágua a ditadura é de esquerda, o povo está passando fome. É como em sã consciência, e tem isso dentro do PCdoB, por exemplo, alguém defendeu Stalin, ou o legado do Stalin. Quer dizer, eu só critico Hitler, quando Stalin foi pior que ele. Então, é isso que eu não me conformo. É que nesse ponto, pelo menos assim, meu entendimento é no seguinte sentido. A gente tem uma crise na Venezuela já há bastante tempo. Qual que é a posição do Brasil? Ele vai lá, recrimina o país, corta laços, como o Bolsonaro fez, impede que o país pague a dívida que ele deve ao Brasil. Né? Não nos esqueçamos que Cuba e Venezuela pararam de pagar a dívida porque o Bolsonaro cortou relações diplomáticas com os países. Numa ação assim, absolutamente impensável do ponto de vista de uma diplomacia de longo prazo, vamos dizer, de uma diplomacia de adultos. Né? Se o Brasil ele se remove, ou ele se retira dessas relações, olha o que aconteceu na Venezuela agora. Ela se tornou um dos focos de tensão geopolítica entre Estados Unidos, Rússia e China. Não era, porque o Brasil tinha presença ali.
Então, ainda que eu concorde, é o que eu falei, do ponto de vista moral, pessoal, a gente olha para essa situação, nega, não quer que isso ocorra, é terrível. Qual que é a melhor maneira de lidar com isso? Esse é o meu ponto. O Brasil pode ser um agente que vai coordenar, vai garantir uma liderança no sentido de negociar uma mudança, negociar melhorias que levem ao longo do tempo à solução daquele problema, do ponto de vista dos direitos humanos, ou ele pode se afastar. Agora, o Maduro, né, a gente tem inclusive agora os 10 anos, né, da morte do Hugo Chávez, ele está lá, ele é uma figura, acho que muito distante do que a gente poderia chamar de um líder democrático, muito embora ele vença as eleições recorrentemente com, né, valores próximos de 100% de votação. Não sei também, né? Exato, ninguém vai discutir que isso é bizarro. Agora, o que aconteceu quando o Brasil se retirou? A gente perdeu ali uma participação importante para a estabilização daquela região. E os Estados Unidos agora, não nos esqueçamos, quando teve a crise do petróleo lá dentro, o que eles fizeram? Venezuela, ó, a gente voltou a ser amiguinho, produza petróleo para a gente. Eles não tiveram nenhum problema em aceitar o petróleo de uma ditadura que eles criticaram durante tanto tempo. Então note que do ponto de vista geopolítico, acho que sempre a questão é o nosso posicionamento aumenta ou diminui a instabilidade dentro daquela região. E eu sou da visão de que o Brasil pode se posicionar mais claramente, como ele se posicionou contra a invasão do território ucraniano, sem com isso perder a legitimidade de eventualmente negociar um processo de paz. Porque você pode ser contrário à invasão territorial e ao mesmo tempo entender que tem complexidades geopolíticas muito maiores e que envolvem interesses do planeta inteiro. E no caso da Venezuela, no caso da Nicarágua, acho que os interesses da região são indiscutivelmente, né, precisos, indiscutivelmente instáveis. Mohamed, o Roncalha falou de diplomacia adulta, né? E o posicionamento do país, ele deveria independer do chefe de Estado, da ideologia dominante, deveria ser uma coisa de Estado. Nós tivemos os 10 anos da morte do Hugo Chávez na semana passada e isso fica impossível diante de algumas atitudes. O Hugo Chávez subiu na tribuna das Nações Unidas depois do Bush e falou que tinha cheiro de enxofre, vocês lembram disso? Que o diabo tinha passado ali. Em outra ocasião, numa reunião em que estava o rei da Espanha, o antigo rei Juan Carlos, ele começou a falar e o rei mandou ele calar a boca, né? Então, não dá para ter diplomacia de adulto no país com alguns chefes de Estado, né? Sim, mas o que o Roncalha falou é isso que as pessoas têm que entender. A diplomacia é justamente esta arte. Porque quando você fala do país, você fala do povo, que não tem culpa do cara que está lá. O Brasil vai ser penalizado porque teve um ignorante como Bolsonaro como presidente? Não. Ou que tem um ladrão como Lula como presidente? Não. Mas o que o Roncalha falou é que o Bolsonaro conseguiu romper relação diplomática com Cuba e romper com a Venezuela. Desculpem, vocês estão falando de coisas que um cara com problemas mentais muito sérios, que um psicopata fez, não dá para levar a sério. Atropelou a diplomacia. O Lula não é este caso. Quando o PT institucionaliza a corrupção, tal, isso aí é uma outra discussão. O Lula é muito inteligente, só que existem alguns dogmas dentro do PT que tem que mudar. Não dá para viver com uma coisa de 60, 70 anos. Por exemplo, quando as Farc passaram a ser financiadas pelo narcotráfico, não dava mais para o PT ter a Farc como uma instituição revolucionária, num país democrático como a Colômbia. Por quê? Porque isso é incoerente, é um desrespeito à Colômbia como país. E a Colômbia é democrática, tem um regime democrático. E a Farc não tinha mais guerra política, ela era financiada, ela virou o braço armado do tráfico. E o Brasil não poderia apoiá-la. E o Brasil chegou no governo Lula a se recusar a considerá-lo uma instituição terrorista. Isso gera consequências para nós? Claro, não era só uma... Eles estão dentro da Amazônia. Eles invadem o território brasileiro o tempo todo. Então, esse posicionamento é que está errado. A gente já falou aqui, Cuba e Venezuela realmente pararam de pagar a dívida depois que ele cortou relações. Só que a situação, no caso da Venezuela, foi burrice, que o Hamilton Mourão alertou para isso quando houve aquele quase conflito armado. Se o Brasil, ao invés de gastar dinheiro com 500, 600 mil venezuelanos vindo para cá, se pega esse dinheiro e fala, voltem para lá que eu vou investir, eu vou criar infraestrutura, eu vou investir em agricultura, Maduro,
Você não me enche o saco, deixa o sul da Venezuela aqui comigo que eu vou botar dinheiro aqui para o teu pessoal ficar aqui. Isso é muito mais inteligente. E são o que os americanos fazem. Roraima tem mais relação com a Venezuela do que com o Brasil. Roraima é mais conectado com a Venezuela, 85% da economia de Roraima depende da Venezuela. Se o Brasil corta relações e fecha a fronteira, Roraima quebra. Então, é esse tipo de coisa. Agora, no caso do Ortega, eu acho que a questão é mais grave. O Brasil está adotando uma postura que é muito parecida, por exemplo, como não condenar o Talibã pelos crimes contra as mulheres, o que eles estão fazendo em relação à liberdade. É uma omissão inexplicável. O Ortega perdeu a mão. E quando um dirigente perde a mão, a gente tem que ter uma atitude. E o Brasil não pode, em hipótese alguma, ficar omisso. E com base em coisas que o primeiro congresso do PT, em 1980, tomou, não, vamos apoiar os governos latino-americanos, os regimes esquerdos, os partidos de esquerda. Esquece, gente, nós estamos num outro mundo hoje. O que o Ortega quer transformar a Nicarágua não existe mais no mundo. A Revolução Sandinista morreu. Ela deixou de existir. Então, não existe mais razão para isso. O que me incomoda, André, é o Brasil não se posicionar. Isso não pode acontecer. Eu concordo com você na questão da Ucrânia. É muito mais complexo do que as pessoas acham. A gente vai condenar a Rússia. E os nossos laços comerciais com a Rússia? Os Estados Unidos têm um interesse. Ele quer contrapor o único país do mundo que lhe contrapõe militarmente ao lado da China. Nós não temos nada a ver com isso. Então as pessoas ficam, não, tem que tomar partido contra. O Brasil condena a invasão, mas eu não vou me meter. Ele está sendo inteligentíssimo, o Lula. Fazendo o mesmo que o Bolsonaro. Agora, em relação ao Ortega, eu acho que é uma consequência perante a comunidade internacional que a gente não precisa ter, porque ela acaba afetando a posição da diplomacia brasileira, que passa a ser o quê? Não adianta contar com o Brasil porque eles fazem coisas que até Deus duvida. É esse o meu problema, entendeu? Como é que fica o Brasil na OEA? Como é que fica o Brasil na ONU quando o primeiro mundo, os países desenvolvidos começaram a falar, porra, não dá para confiar nesses caras? Não, eu entendo. Eu acho que nesse ponto, novamente, o Brasil poderia tomar uma liderança no sentido de oferecer uma contribuição, uma solução para o problema, né? E não apenas... Acho que o posicionamento é pouco, esse é meu ponto. Acho que sem uma agenda clara de como integrar e estabilizar a região, a gente vai passar apenas por uma carta de intenções. Eu acho que o Brasil pode mais. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, participam o André Roncalha, economista, nesta quarta-feira, e o Roberto Mohamed, advogado. Roncalha, dá para analisar já o efeito sobre o preço dos combustíveis para o consumidor da reoneração, da volta da tributação dos combustíveis? A gente já consegue ver pelo menos dois efeitos. O primeiro deles é um pouquinho menos visível, porque tem a ver com o comportamento da taxa de juros, mas na medida em que o banco, né, o governo, ele faz a reoneração desses tributos, o mercado financeiro entende que o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal e isso faz com que a Faria Lima, então, demande menos juros dos títulos mais longos. Então, a gente vê ali alguma sinalização de que tem espaço, se o governo se mantiver nessa rota, para que a gente comece a reduzir a taxa de juros antes do previsto pelo Banco Central, que seria mais para o fim do ano. Esse é menos visível. O mais visível é um problema que tem a ver com os monopólios e cartéis que ocorrem Brasil afora na venda dos combustíveis, porque combustível não é um mercado competitivo como as pessoas normalmente acreditam que é. Então isso significa o quê? Quando você reonera o tributo, o preço tem que subir. Só que o quanto ele vai subir vai depender do poder de barganha, do poder econômico que existe no espaço onde tem ali o posto de gasolina. Então vamos ver o que ocorreu essencialmente até aqui. Foi reonerado algo em torno de 50 centavos por litro de gasolina e a média de subida de preço foi em torno de 70 centavos.
Ou seja, tem um espaço aí em que os postos estão explorando o seu poder econômico para tentar garantir um pouco mais de lucro em cima do consumidor. O segundo efeito, que também era pouco esperado, foi a elevação do preço do etanol. Porque o etanol, como ele não foi reonerado integralmente, ele aumentou algo em torno de 2 centavos, se esperava que o preço do etanol subisse, porque como a gasolina fica mais cara, as pessoas começam a consumir mais etanol. O problema é que o etanol subiu mais de 20 centavos o litro. Então, significa que também, tanto os donos de postos quanto as refinarias, as usinas de etanol, elas estão absorvendo uma parte desse ganho que vem com a liderança da Petrobras em subir, do governo federal em reonerar esses tributos. Então, no fim das contas, a gente ainda vai precisar de um tempinho para que os mercados se acomodem nesse sentido, que o consumidor pressione, por meio tanto de escolha de diferentes postos, para que haja uma moderação nessa elevação de preços. Do ponto de vista da inflação, possivelmente vai ser um choque localizado, vai subir ali um pouquinho a inflação agora no mês de março, mas a tendência é que essa elevação se dissipe nos meses seguintes. Agora, Mohamed, tem uma conta, e o Roncalha foi bem preciso nela, aumentou 50 centavos a oneração da gasolina, mas 27% do litro que o consumidor compra é álcool, não é gasolina. E, além disso, a Petrobras baixou 13 centavos. Quando veio a reoneração, a Petrobras baixou 13 centavos no litro da gasolina. Porque o preço do barril caiu. Exatamente. Então, aí a gente vê como foi escorchante o aumento médio de 70 centavos na bomba, né? Mas aí você está lidando com uma máfia, que inclusive, para quem não sabe, estamos falando de 30% dos postos de gasolina no país, porque a gente acha que São Paulo é o Brasil, né? Não é. 30% são distribuidoras independentes que têm uma indústria de liminares atrás que não pagam ICMS, IPI, não pagam nada. Se você acabasse com isso, você imediatamente não ia ter mais o efeito da desoneração. Muito pelo contrário, talvez até o preço pudesse cair, os estados poderiam diminuir a alíquota. O problema é que é uma indústria realmente de liminares que faz com que essas distribuidoras independentes, que a gente não sabe quem está por trás delas, quer dizer, sabe, mas não tem como falar, que são redes que não pagam um centavo de imposto e lavam dinheiro de crime. E aí quando que a gente vai... Qual o reflexo disso? Agora, quando o Lula vira e faz um discurso dizendo que a Petrobras tem que dar o lucro para o Brasil e não ele era mais ou menos dizendo o seguinte: olha, eu acho um absurdo o que eu estou recebendo de dividendos, porque o maior acionista da Petrobras é o governo federal. Ele está falando que é um absurdo que recebe de dividendos, mas é este dinheiro que possibilita que o governo gaste com obra, porque a receita extra-orçamentária, ela não está prevista totalmente no orçamento. Foi hipocrisia do Lula. Normal. O PT é um partido hipócrita. O Bolsonaro é mentiroso, louco. Tal. Agora, o PT faz esse tipo de discurso hipócrita. Não, porque as empresas têm que pensar no país. Não tem. O teu partido não pensa. Por que você vai... O empresário tem que pensar. Agora, o cara tem mais de 50% deste lucro que ele considerou abusivo e ele não fala nada. Faz de conta que são só os investidores estrangeiros, André. Aí é uma piada de mau gosto. Não, e ainda tem um outro detalhe importante. Mas vamos acertar esses números. Porque o dividendo, esse dividendo bilionário, ele é fruto também da falta de investimento, de reinvestimento. Isso, né? Então vamos ver os números como eles estão colocados hoje aqui na Petrobras. Mais de 50%, na verdade, vai para investidores estrangeiros não residentes e cerca aí de 7, 8% vai para investidores residentes. O governo federal pega 40% dos lucros da Petrobras na forma de dividendos. Grande parte dos impostos que a Petrobras paga, que gira aí algo em torno de 200 bilhões de reais por ano, são, na verdade, apenas repassados pela Petrobras, porque eles são pagos desde os distribuidores até o próprio consumidor, que repassa isso para o governo federal. Do ponto de vista do uso dos dividendos, o governo federal, Mohamed, curiosamente não consegue usar para obra. Sabe por quê? Porque a medida, a emenda constitucional do teto de gastos, impede
que o governo faça esse gasto na forma de obras, porque só pode gastar aquilo que está na lei orçamentária anual. Então, mesmo que o governo federal tenha, né, dividendos fantásticos, esse dinheiro vai para quitar a dívida pública. E aqui vem um ponto-chave. Vamos imaginar que o governo tem um lucro, aí fica lá na conta única do Tesouro, que é a conta corrente que o governo federal tem lá no Banco Central. Vamos imaginar que o governo tenha lá 40 bilhões que ele, de maneira adequada, você colocou, pudesse gastar com estrada. Ele não pode fazer isso, se não houver a previsão orçamentária para ele gastar com estrada. Então esse dinheiro fica lá na conta do Tesouro e no fim do ano vai gerar superávit primário, que vai pagar ali os juros da dívida pública e, quem sabe, rolar a dívida ou quitar uma parte da dívida. Se quitar uma parte da dívida, o setor privado fica com dinheiro em conta corrente. Esse dinheiro vai para onde? Para as reservas bancárias, que não podem ficar zanzando por aí, porque senão a taxa de juros da economia ela não funciona a contento e é o instrumento que o Banco Central usa. Ou seja, se tem dinheiro nos bancos, eles têm que virar o que a gente chama operações compromissadas no Banco Central, que é o que o Banco Central usa para tirar esse excesso de liquidez. Qual que é outro nome que a gente dá a operações compromissadas do Banco Central? Dívida pública. Então você trocou uma dívida pública que estava na mão do Tesouro por uma dívida pública que está na mão do Banco Central. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque se não houver investimento, como você colocou muito bem, o que acontece? Esse dinheiro ele vai virar dívida pública. Se não houver juro menor para que o setor privado possa investir, esse dinheiro fica parado nos bancos comerciais e vira dívida pública. O que a gente precisa é a Petrobras voltar a investir para que, primeiro, tenha menos dividendos disponíveis para acionista minoritário, acho que você lembrou isso muito bem, e a outra parte, a economia como um todo tem que girar para ter projeto de investimento para o setor privado, fundamentalmente, para que a gente consiga fazer com que o setor privado efetivamente ajude a economia. Ora, o que o governo Bolsonaro fez? Tirou tremendamente o setor público do investimento em infraestrutura. Qual que era a alegação? Que o setor privado assumiria o controle. Sabe o que ocorreu? Diminuiu o investimento em infraestrutura. O setor privado não assumiu. Óbvio que ele não assumiu, porque o setor privado não consegue fazer tudo sem o auxílio do Estado. Então, eu acho que a conjunção de coisas aqui é importante e, fundamentalmente, a Petrobras ela foi apequenada ao longo do tempo. Ela deixou de investir, ela começou a antecipar dívida, tudo para transferir recursos para os seus acionistas. Quem sai perdendo no final é o Brasil. E você colocou muito bem, existem cartéis Brasil afora, a gente sabe a influência do poder político na gestão de energia Brasil afora. Alguns municípios, é o poder político, é o vereador, é o prefeito que é dono de grande parte das redes de combustível naqueles municípios, naquelas localidades. Então não é algo trivial, né, a gente lidar com esse tema, porque ele envolve mexer em todos os níveis, né, de operação desses mercados na federação. E eu vou dizer, eu não tenho grandes esperanças que a gente vai resolver muito disso, né, em apenas um mandato, dada a força do poder econômico que está por trás da gestão da energia. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, o André Roncalli, economista, o Roberto Mohamed, advogado, estão participando. E a gente conversou, Mohamed, no bloco anterior, sobre essa questão da Petrobras, que castigou duramente o consumidor brasileiro nos últimos anos, em função de toda aquela roubalheira que teve nos governos do PT, aqueles escândalos do Petrolão, que foram examinados pela Lava Jato. Mas essa conta já está paga, né? Então, por isso que eu falei no bloco anterior, quando o Roncalli falou da questão dos dividendos em relação ao governo federal, que é hipócrita, mas a falta de ação e a forma como o Lula coloca as coisas estão completamente erradas. Por exemplo, o Lula tem toda a razão e tem um projeto definido no governo, como ele vai ser implementado eu não sei, de que o Brasil volte a ocupar 100% da capacidade de refino da Petrobras, conclua Abreu e Lima e pare de importar diesel e gasolina, que isso para mim é vergonhoso. Ora, se os custos forem irreais, não tem por que manter no Conselho de Acionistas o acordo de dolarização de custos, porque os custos vão ser irreais. E esse acordo já pagou sua conta.
Porque ele foi para resolver aquele processo dos acionistas americanos no Tribunal de Nova York. Eles já recuperaram os prejuízos há muito tempo. Petrobras é a segunda maior pagadora de dividendos do mundo. Só pede para a Arábia Saudita, que, porra, não tem um real de despesa, não tem $1 de despesa, porque ela não explora uma gota. Ela é a dona das concessões e ela entrega para os outros mediante pagamento dos royalties. Então ela só tem lucro. Mas tirando isso, a Petrobras é a maior. Gente, como é que eu posso admitir que uma empresa de um país como o nosso, com graves problemas sociais, com falta de política de investimento, não reinvista parte do seu lucro e sirva só para pagar investidor? Isso está errado. Agora, o André tocou num assunto no bloco anterior que eu acho que é importante a gente voltar. É esse discursinho de que a iniciativa privada, o mercado, que é o do Partido Novo, né? A Adriana Ventura, os caras do Novo, eles falam que tem que privatizar tudo, a polícia, o corpo de bombeiro, o SUS, privatiza tudo, porque o mundo tem que ser do mercado. Eu não sei em que país, que planeta eles vivem. Nos Estados Unidos, a meca do capitalismo, o governo americano toma uma decisão militar, lógico que, publicamente, ele diz que o F-35 e o F-22 são muito caros. Não. Eles tomam a decisão de reequipar, de comprar mais Hornets, o F-18, porque assim vamos voltar à política de mesclar e ter superioridade aérea pelo número de aeronaves, modelos diferentes. Aqui, ó, sabe por que o Biden fez isso? Para salvar a Boeing. A Boeing está quebrada. Porque todo mundo só compra, hoje o mundo parou de comprar avião. Mas só a Airbus continua vendendo. Fez uma bobagem de fazer aquele gigante do A380, que já parou de produzir. Mas os aviões médios, só ela está vendendo. Ninguém, mas, todo mundo viu o que aconteceu com o NX, o 737 Next Generation, que caiu, teve problemas sérios, até a coitada da Gol está amargando prejuízo, porque ficou com todos eles parados aqui, porque não podiam voar até que as agências internacionais liberassem. A Boeing passou a perna na Embraer, está com prejuízo absurdo que faz o governo americano, muda completamente seu plano de defesa para permitir que a Força Aérea Americana e a Marinha Americana comprem Hornets, que são o caça linha-chave da política militar da Boeing, para salvar a Boeing. No mundo inteiro isso existe. No mundo inteiro, os países capitalistas que apontam o dedo para os outros e falam de protecionismo, comprem nossos produtos, eles fazem esse tipo de artimanha. Por que no Brasil, não, a solução é privatizar tudo, é entregar tudo para a iniciativa privada? O Brasil é muito curioso, né? A Infraero reformou Congonhas para privatizar depois. Por que não privatizou Congonhas antes de gastar uma fortuna fazendo um aeroporto novo? Privatizou o Santos Dumont só depois que reformou ele inteiro. Gente, não dá para entender essa política de privatização. O mercado é bom, ele pode ser eficiente, desde que fiscalizado. Mas, André, não tem sentido esse tipo de política. Mas é mais que isso. Os Estados Unidos têm uma política desenvolvimentista escondida. Eles dizem que eles são o centro do liberalismo, que eles deixam o setor privado dominar, mas o Estado norte-americano investe pesadamente nas suas empresas nacionais. Mohamed, dá para chamar esse caso da Boeing de política de campeão nacional? Claro que não. Ah, sim, é igualzinho que o Lula faz. Exato. É exatamente a Só política. que ao invés de dar empréstimo, ele centraliza suas compras para poder salvar o cara. São compras governamentais, tem subsídios, tem proteção que é dada na negociação com outros países, existe todo um conjunto, todo um aparato estatal, é quase uma comitiva de negociação que os Estados Unidos levam o mundo afora para proteger suas empresas, para fazer com que as empresas tenham domínio econômico em outros países. Então essa ideia de que o livre mercado resolve tudo, em geral, é acompanhado por um livre mercado com um Estado fortíssimo, que está promovendo as suas empresas, seus campeões nacionais, por meio de compras governamentais, protecionismo. Não nos esqueçamos que o Donald Trump trouxe de volta o protecionismo à economia norte-americana, o Biden não abriu mão dele e agora os Estados Unidos impedem empresas americanas de exportar produtos para a China. Ou seja, quando que você imaginou nos últimos 20 anos, nos últimos 40 anos
de domínio, né, da política do livre comércio, livre fluxo de capital, que a principal economia do mundo iria usar a força do seu Estado Nacional para impedir que empresas americanas tivessem qualquer contato ou relação com um país em específico. No caso, tirando situações de guerra, né, como é o caso aqui da Rússia, em que tem sanções econômicas e tal. Mas a gente está falando de uma política deliberada de proteção da economia americana, com forte incentivo da parte do Estado, né, principalmente num setor-chave que é semicondutores. O governo Biden está fazendo investimento de mais de 300 bilhões de dólares, né, espaçados ao longo aí de vários anos, para constituir a capacidade de produção de semicondutores para não depender da China. Então é realmente um novo momento que a gente está vivendo no mundo afora e que o Brasil tem que sair da infantilidade de achar, né, que deixar na mão de pequenos empresários aqui a gente vai resolver um problema estratégico. O governo francês sempre fez isso com os produtores rurais, né? Sempre. Sim, mas a Alemanha, a França sempre fez isso com a sua própria indústria. A França só chegou onde ela chegou do ponto de vista industrial porque ela fez política industrial claramente de proteção das suas empresas, de promoção da atividade, né, fora do país, de compras governamentais. A Inglaterra, a mesma coisa. Né, o berço, a gente falou aqui, né, do berço do liberalismo, ele só se constituiu como uma das maiores economias do mundo, que é a Inglaterra, fazendo política industrial claramente, protegendo empresas, gerando uma série de incentivos via compras governamentais para a constituição da tecnologia. Nenhum país ele ganha espaço no comércio internacional apenas vendendo bens, ele tem que dominar tecnologia. Mohamed, sobrou um espaço de tempo para a gente falar sobre o refinanciamento de dívidas. A gente falou na semana passada sobre o Desenrola, mas tem outros programas do governo federal. Tem um programa do governo federal que é muito interessante e ele não está sendo divulgado. Houve uma entrevista do Haddad e depois morreu o assunto. E isso é muito importante para o contribuinte, chama-se litígio zero, Refis litígio zero. Ele é destinado a quem está ferrado. É aquele cara que deve imposto e que pro fisco ele é irrecuperável. Aquele cara que já fez refis, perdeu, foi pro refis 2, perdeu, foi pro 3, perdeu. É um refinanciamento que dá de 95% a 100% de perdão da multa, dos juros. E vamos abrir um parênteses que é extorsão, 100% de multa como acontece no Brasil. Os impostos são extorsivos, não tem sentido você ter multa de 100%. O governo do estado de São Paulo cobra 100% para quem atrasa o IPVA. Eu espero que o Tarcísio mude esse tipo de coisa, mas isso é extorsão. A Prefeitura de Santos faz a mesma coisa, é extorsão também. Multa de 100% não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é político safado sem vergonha, que cria para poder arrecadar mais. Esse Refis litígio zero, que dá esta possibilidade, é fácil de acessar, Paulo. Entra no ECAC da Receita Federal e eu lamento que alguns contadores sequer saibam que ele existe e não estão oferecendo aos seus clientes. É para aquele cliente que está ferrado mesmo. Entra no ECAC, ele mesmo, você preenche os dados da empresa no site da Receita e ele vai dizer se ela está habilitada ou não. Se você está habilitado a esse crédito, pode acreditar, o governo está com pena de você. É porque ele considera o teu crédito tributário como irrecuperável. Já está pré-cadastrado tudo no site da Receita. Eu acho que ele padece de um vício, que é normal na administração pública. Pô, se já está pré-cadastrado, por que não comunica às empresas? Olha, eu tenho esta possibilidade de você pagar. Porque às vezes o contador do cara não passa essa informação para ele. Mas até 31 de março, associações que estão com refis, clubes que a gente sabe que estão devendo, né, como é o caso, por exemplo, do Santos Futebol Clube, do Jabaquara, da Portuguesa, todo mundo deve tributo. Quem sabe está no irrecuperável. Então, entra no ECAC e tenta se inscrever, mesmo que seja uma parte da dívida. Isso faz com que a empresa comece a tentar buscar se sanear, porque esta é a questão principal do espírito desse... É dinheiro que não vai ser recuperado. É dinheiro que o governo considera perdido. Eu nem sei por que a Receita Federal, o corpo da Receita Federal, fica se insurgindo contra todas essas possibilidades de parcelamento. Esse dinheiro não vai ser recebido.
Então o governo pelo menos abre a possibilidade. O problema do governo não é receber, é fazer com que a empresa volte a respirar e possa pagar mais impostos daqui para frente. Isso é a lógica, é investimento indireto quando ele faz um tipo de benefício como esse. Mas por que tão pouca divulgação? Eu acho que é proposital, infelizmente é proposital, para dizer, olha, eu fiz, mas é aquilo que eu falo da política de queimar o Haddad aos poucos. Eu não consigo entender por que não divulgam isso. Porque vamos entender como é que funciona a máquina federal. O Haddad cria o programa, passa para a Receita. Quem divulga não é a Receita e não é o Haddad. É a Secretaria de Comunicação que faz verba. Por que não fazem um comercial para o litígio zero? Por que não colocam na televisão? Por que não disparam uma mala direta? Alguma coisa tem atrás disso. Isso que às vezes eu me pergunto em relação a esses programas e a tudo que vem do governo federal para ajudar as empresas. E deixa só um ponto que é chave, que eu sempre recebo esse tipo de pergunta nas minhas redes sociais, que é, tem alguma coisa aí que o governo não está falando, que eu vou ser prejudicado se eu fizer isso? E é importante as pessoas entenderem que, como o Mohamed colocou, esse é um dinheiro perdido. Só que o governo só consegue liberar o nome da empresa se houver algum tipo de arranjo que efetive algum pagamento, senão o nome da empresa fica lá. Então você cria uma forma de antecipar esses recursos, que eles seriam recebidos nunca, e você então antecipa alguma coisa. Para o Estado é bom, porque ele tem alguma arrecadação, ele libera o nome da empresa, permite que a empresa depois avance, contraia novas dívidas, tenha uma outra atividade que gere emprego, gere renda, assim por diante, e você consegue então melhorar o resultado das finanças públicas. No final, assim, todo mundo acaba ganhando, mas como o Mohamed colocou, precisaria de muito mais divulgação para ajudar as empresas a regularizar a sua situação junto ao fisco. Estamos fazendo a nossa parte aqui, divulgando esse programa, pelo menos para o contribuinte aí que tem acesso a ele, litígio zero, aqui da região do litoral. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação do André Roncalha, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, uma ótima quarta-feira para você que você merece.